paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário Leitura da Bíblia. Conosco aqui o pastor Fábio Canal. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. É uma alegria para nós estarmos juntos, para lermos a palavra de Deus, o plano eterno de Deus para a nossa salvação, para a salvação do homem, né? E prosseguindo na nossa leitura sequencial que estamos fazendo, estamos no livro de Juízes. Iniciamos o livro de Juízes no episódio anterior e vimos ali a divisão das terras, né, que eles conseguiram tomar posse e não cumpriram uma orientação do Senhor no sentido de expulsar todos os povos que haviam antes na terra e, na verdade, passaram a conviver ali e a orientação do Senhor era que não fosse assim. E como o pastor Fábio falou conosco, né, no final do episódio anterior, isso traria consequências para o povo no futuro. E hoje nós vamos ler o capítulo 2 do livro de Juízes. Vamos juntos? Capítulo 2 do livro de Juízes. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós. Antes estarão as vossas ilhargas e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores e os roubaram, e os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante de seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles.
Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo gemido por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após de outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais e não deram ouvidos à minha voz. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Amém? Encerramos então assim a leitura do 2º capítulo do livro de Juízes. Pastor Fábio, quais são os comentários aqui, pastor? Bom, aquilo que falamos no episódio até anterior, dizendo que haveria consequências, não expulsar todos os povos da terra, do meio do povo, daquela terra que o Senhor estava entregando na mão do povo, isso haveria consequência. Então, o capítulo 2 começa já com um anjo do Senhor vindo trazer essa notícia para eles, que o Senhor, na verdade, ele nunca iria invalidar a promessa dele e a aliança dele, mas a infidelidade do povo, ou seja, a não observância daquilo que Deus havia estabelecido, traria consequências sim. E aqui o anjo vem marcar que isso não seria bom para Israel. Eles estavam desobedecendo. E naquela hora o povo fez o quê? Ele chorou, só chorou, porque aquilo estava determinado, era uma ordenança do Senhor. Eles não podiam agir sem observar aquilo que era a voz do Senhor. Embora eles tenham sacrificado ali, e Josué, e aqui eles vão todos, Josué não, eles vão todos para casa, e é um finalzinho aqui ainda, né, de Josué, e havendo Josué despedir do povo, né, é o finalzinho, né? Na verdade, assim, esse capítulo 2... ele faz um retorno para aquele momento em que Josué estava conversando com todo o povo, aquele momento em que ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí. Então, volta isso fica marcado. Então, depois fica marcado aqui a infidelidade dos israelitas após a morte de Josué. E no versículo 10 é uma coisa bem marcante, né? Que fala: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou que não conhecia ao Senhor. Então, não conhecia o Senhor e nem os feitos do Senhor. E passaram a servir outros deuses. Deuses que vieram da onde? Da influência dos povos que não saíram da terra. Então, o povo se prostituiu, ou seja, deixou de amar o Senhor, que era para amar ao Senhor acima de todas as coisas, e passou a dar importância aos deuses daquela terra. E isso foi um problema, porque na medida que mudou o culto deles, se o culto era o Senhor, deixou de ser o culto ao Senhor. Quando você muda o culto não é o Senhor, tem um problema que vai nascer. Aí nasce um problema, nasce espinhos e abrolhos, né? Quando o culto muda. Então, houve aqui um desvio e o Senhor falou assim, então agora eu não vou mais tirar as nações que ficaram ainda após a morte de Josué. Não vou mais tirar elas de diante de vocês, para vocês olharem para as nações e verem, na verdade, que foi a infidelidade de vocês, a quebra do pacto que eles fizeram com o Senhor,
que trouxe aquela consequência. Então, as outras nações não seriam mais tiradas. Por quê? Porque não havia fidelidade, não havia um compromisso com aquilo que Deus havia estabelecido. E Deus tinha toda a condição, sempre teve à disposição do povo para que eles tomassem posse de toda a terra, mas não tomaram. É interessante aqui também só nós vermos aqui que esse capítulo 2 explica de certa forma, né, o nome do livro de Juízes, né, que relata que no momento em que o povo, mesmo na sua condição muito ruim, eles clamavam ao Senhor, o Senhor levantou juízes com os quais o Senhor estava. E quando esses juízes pelejavam, né, esses juízes, o Senhor era com eles e o Senhor livrava o seu povo. Mas quando aquele juiz passava, o que o texto nos falou? Que o povo de Israel conseguia ainda pecar mais do que antes do Senhor levantar aquele juiz. Então eles novamente caíam em situação muito ruim, num juízo de Deus que havia sobre eles, né? E essa sequência, né, dos capítulos posteriores que nós vamos ler, vai falar exatamente de todos esses juízes que o Senhor levantou, né, pastor? Quando o Senhor levanta um juiz, o povo é abençoado, a bênção de Deus se estabelece, aquele juiz morre, até que outro se levanta, o povo entra num caminho de desvio novamente, né? Basta uma geração não receber o ensino do Senhor e tudo fica desequilibrado na vida do servo de Deus. Isso que nós temos que manter o ensino dentro da nossa casa, né? E a leitura da Bíblia diária tem esse propósito, inclusive nós mantermos vivos dentro da nossa casa o ensino da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos encerrando esse episódio por hoje. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos.